Olá, pessoal. Eu sou o professor Luiz Amarante e hoje nós vamos falar sobre a biodisponibilidade e a distribuição de fármacos. Um medicamento, após ser administrado, ele pode ser absorvido ou não. Quando não é absorvido, nós temos o efeito local, mas aqui vale um comentário. Não são somente medicamentos de uso tópico que apresentam efeito local. O albendazol, por exemplo, um importante antiomíntico, é administrado por via oral, mas a sua absorção é mínima, sendo seu efeito local, na luz do intestino. Por outro lado, os fármacos, quando absorvidos, entram na circulação sistêmica, são distribuídos para os vários órgãos e tecidos, são também reabsorvidos pela circulação sistêmica. Mas lá nos tecidos e órgãos, nós observamos o seu efeito sistêmico, que pode ser benéfico ou tóxico. Da circulação sistêmica, o medicamento é eliminado, seja via biotransformação ou excreção. Um conceito muito importante para nossos estudos é a biodisponibilidade, que é definida como a fração do fármaco inalterado que chega à circulação sistêmica após ser administrado por qualquer via. A única via de administração que confere uma biodisponibilidade de 100% é a via intravenosa, isto porque o fármaco é injetado diretamente na circulação sistêmica. A biodisponibilidade por outras vias sempre será menor que 100%, uma vez que nem toda a droga é absorvida, ocorre a degradação gástrica para medicamentos administrados por via oral. Nós devemos também considerar o efeito de primeira passagem e ainda enzimas do tecido muscular e subcutâneo que podem alterar a estrutura química dos fármacos. Se construirmos um gráfico da biodisponibilidade em função do tempo, após a administração de um medicamento em dose única, veremos que, quando a via é a intravenosa, a biodisponibilidade inicial é de 100%. Com o passar do tempo, os processos de eliminação, ou seja, biotransformação e excreção, vão reduzindo a concentração plasmática do medicamento até sua eliminação total. Já a via intramuscular apresenta uma biodisponibilidade inicial crescente, atinge um platô e também vai reduzindo a sua concentração plasmática até níveis indetectáveis. E por fim, quando a via é oral, a absorção inicial é muito lenta, o platô é atingido mais tardiamente e o medicamento apresenta sempre uma biodisponibilidade muito baixa quando relacionado com a via intravenosa e a via intramuscular. Podemos considerar também a biodisponibilidade biofásica, que é a quantidade de droga disponível na biofase, e biofase é o local de ação dos fármacos. Entretanto, pela dificuldade de quantificar a droga nos tecidos e nos órgãos, nós não usamos esse conceito. Normalmente, quando nos referenciamos à biodisponibilidade, estamos falando da biodisponibilidade sistêmica, este conceito que acabamos de estudar, ou seja, a fração da droga livre na circulação sistêmica após ser administrado. A biodisponibilidade depende de alguns fatores, como a forma farmacêutica, o estado fisiológico e patológico do paciente, a ingestão conjunta ou não com alimentos, a via de administração. Nós já vimos que a via intravenosa confere inicialmente uma biodisponibilidade de 100%, seguida da via intramuscular, a via subcutânea, retal e, por fim, a via oral. A avaliação da biodisponibilidade é realizada em laboratórios farmacêuticos utilizando técnicas especiais de química analítica e é importante para avaliar a quantidade e a velocidade de absorção de um medicamento após ser administrado por qualquer via.
e também para avaliar a bioequivalência de dois medicamentos que contenham o mesmo princípio ativo, na mesma dose e na mesma forma farmacêutica, sendo administrados pela mesma via. Nessas condições, são considerados bioequivalentes se não apresentarem diferenças significativas na velocidade de absorção e na quantidade absorvida. Você já se perguntou como um medicamento, após ser administrado, chega ao local de ação? Vamos estudar então a distribuição de fármacos para entendermos melhor isso. A distribuição é a transferência do fármaco do plasma, o compartimento central, para outros órgãos, tecidos e líquidos corporais, os compartimentos periféricos. A distribuição dos fármacos depende da perfusão do órgão e do tecido, do grau de ligação às proteínas plasmáticas, de sua solubilidade e ainda da sua capacidade de atravessar barreiras biológicas. Com relação à perfusão, inicialmente, órgãos e tecidos com maior perfusão sanguínea, como o fígado, recebem maior quantidade do fármaco, mas o fármaco somente permanecerá no local se houver afinidade química entre as suas moléculas e as proteínas teciduais. Um bom exemplo é a intoxicação pelo chumbo. Logo após a exposição, o chumbo se concentra no fígado, mas depois de algumas semanas ou meses, o que restou do chumbo no organismo se deposita nos ossos, devido à sua alta afinidade a este tecido. Após ser absorvido, o fármaco pode estar dissolvido no plasma e, assim, livre para ser distribuído e exercer o seu efeito. Entretanto, alguns medicamentos têm alta afinidade às proteínas do plasma, que são consideradas receptores passivos, e desta forma, enquanto se mantiver ligado às proteínas do plasma, o fármaco é inativo, mas vai se deslocando à medida que é utilizado pelos compartimentos periféricos. São várias as proteínas plasmáticas, as globulinas, a hemoglobina, os anticorpos, mas aqui o que vai nos importar é a albumina, que entre as proteínas plasmáticas é a que tem maior capacidade de se ligar aos fármacos. Enquanto estiver ligado às proteínas plasmáticas, os fármacos são inativos, não são metabolizados e também não são excretados. A competição pelas proteínas plasmáticas pode explicar pelo menos um tipo de interação medicamentosa. Um fármaco de maior afinidade às proteínas plasmáticas pode deslocar a ligação de outro fármaco de menor afinidade, que fica livre para agir no organismo, até níveis tóxicos. Um exemplo é a fenilbutazona, um medicamento usado em doenças reumáticas que desloca a ligação de anticoagulantes cumarínicos, a varfarina, aumentando o risco de hemorragia. A solubilidade do fármaco também interfere na sua distribuição. Aqueles hidrossolúveis concentram-se no plasma e têm dificuldade para serem distribuídos. Já os lipossolúveis são melhor distribuídos aos órgãos e tecidos, inclusive ao sistema nervoso central. Temos que considerar também que alguns medicamentos têm dificuldade para atravessar barreiras biológicas, como as meninges. Neste ponto, nós devemos escolher bem um antimicrobiano para tratar uma doença, uma infecção no sistema nervoso central. Por outro lado, os fármacos psicotrópicos, como os hipnóticos, os ansiolíticos e os antidepressivos, são elaborados de forma a atravessar com facilidade as meninges. A placenta também pode ser uma barreira biológica, mas muito pouco eficiente. E, além disso, pode metabolizar, biotransformar alguns medicamentos. Vamos estudar agora o volume de distribuição, que pode ser o volume real ou um volume aparente. Vamos ver. O volume de água que nós temos em nosso organismo equivale mais ou menos a 0,6 litro por cada quilograma de peso. E o volume real de distribuição é o volume total de líquido corpóreo,
no qual os fármacos irão se distribuir. Em uma pessoa de 70 quilos, nós temos por volta de 14 litros de líquido extracelular e 28 litros de líquido intracelular, o que equivale a 42 litros ou 42 quilos de água em uma pessoa com 70 quilos. Mas o volume real de distribuição não é um bom parâmetro para estudarmos a farmacocinética. Assim, nós usamos o volume de distribuição aparente, ou VD, que é o volume teórico de líquido corporal necessário para diluir a dose do fármaco administrado e, com isso, conseguir a mesma concentração que o fármaco se encontra no plasma. O VD é a razão entre a dose do fármaco administrado e a sua concentração plasmática. E o ideal é que o resultado seja expresso em relação ao peso corpóreo do paciente, e em litro por quilograma. Aqui nós temos a fórmula do volume aparente de distribuição. E devemos lembrar de dividir o resultado pelo peso do paciente, assim corrigindo o VD. Eu vou propor um exercício. Um paciente com 70 kg de peso corporal recebeu 100 mg de um antimicrobiano por via intravenosa. Após a administração, foi colhida uma amostra de sangue que mostrou uma concentração de 10 microgramas por ml. Eu pergunto, qual o VD em litros? Qual o VD corrigido pelo peso corpóreo? Cuidado com as unidades. Vejam que são microgramas por mililitro, ok? O VD descreve a relação entre a quantidade do fármaco no corpo inteiro e a quantidade existente no plasma, e é expresso em litros em relação ao peso corporal. Nós devemos saber interpretar os valores do VD para sabermos utilizar bem os medicamentos. Fármacos com alto volume aparente de distribuição têm uma maior concentração tecidual, e aqueles com baixo volume aparente de distribuição têm uma melhor concentração plasmática. Como o volume aparente de distribuição depende de vários fatores, um mesmo medicamento, nas mesmas doses, pode provocar diferentes respostas terapêuticas em pessoas diferentes. O volume aparente de distribuição depende do estado fisiológico e patológico do paciente, mas também daquelas características físico-químicas que nós já estudamos quando falamos sobre a biodisponibilidade. Em idosos que apresentam redução da massa muscular, observamos uma diminuição da ligação de fármacos de alta afinidade ao tecido muscular, como a digoxina, usada no tratamento da insuficiência cardíaca congestiva. Há uma diminuição no volume aparente de distribuição e aumenta a concentração plasmática do fármaco. Devido à redução da albumina plasmática, podemos observar em idosos um favorecimento da distribuição de fármacos com alta afinidade à albumina, como a aspirina, usada como antiagregante plaquetária, e assim aumenta o volume de distribuição e aumenta a concentração tecidual do fármaco. Pacientes com insuficiência cardíaca apresentam diminuição da perfusão sanguínea, com diminuição do volume aparente de distribuição e aumento da concentração plasmática dos fármacos. Na insuficiência renal, observamos um acúmulo de líquido, o edema, e assim aumenta-se o volume aparente de distribuição de fármacos hidrofílicos e aumenta também a concentração tecidual desses fármacos. Em pacientes desidratados, com a diminuição da quantidade de água corporal, observa-se diminuição do volume aparente de distribuição de fármacos e um aumento da sua concentração plasmática. Já em pessoas obesas, ocorre o acúmulo de fármacos lipofílicos no tecido adiposo, com aumento do volume aparente de distribuição desses fármacos e da sua concentração tecidual. Não deixem de fazer o exercício proposto sobre volume aparente de distribuição. Na próxima aula, veremos a eliminação de fármacos. Vejo vocês lá.